Então, vamos dar início a esta sessão. É uma sessão apenas de chamada de atenção para esta candidatura, depois teremos mais sessões e, portanto, vamos fazer um breve enquadramento do programa, vamos falar um pouco mais especificamente das parcerias de pequena dimensão, falaremos também, muito importante, dos critérios e regras de avaliação e critérios de elegibilidade. Estes dois assuntos são muito importantes para que vocês possam candidatar-se tranquilamente a esta ação. Nós gostamos muito deste slide. Queremos muito chamar a atenção que aquilo que estamos aqui a dizer é uma parte do que está, da informação que está no guia do programa. Não fiquem só com esta informação, procurem no guia. O guia tem muitas explicações específicas para as diferentes ações e tem o índice onde vocês podem encontrar logo portanto, esta ação-chave de pequena, portanto, KA 210, pequena dimensão. O programa tem todas estas possibilidades, portanto, é um programa que tem a duração de 7 anos, ele vai terminar em 2027, tem como possibilidades a ação-chave 1, que é a mobilidade individual para fins de aprendizagem, que depois se subdivide em projetos de mobilidade, acreditação e mobilidade para estes 3 setores que nós estamos a falar hoje, portanto, o VET, o School Education, o escolar e o ADU, o ensino de adultos. A ação-chave 2, que é esta que nós vamos falar, que também se subdivide, tem parcerias de cooperação, que são verbas e possibilidades de parcerias maiores, e esta que nós vamos falar hoje, das parcerias de pequena dimensão. Depois temos outras ações que são de candidatura direta à Comissão Europeia, que são parcerias para a excelência, parcerias para a inovação, que também se subdividem, e temos ainda as ações Jamoni. Como vocês podem ver aqui, estas cores querem dizer que este tom esverdeado, eu não sei qual é a cor certa, esverdeado, é para a agência, portanto, para ações que são geridas pelas agências nacionais, e o azul mais escuro é para diretamente candidatura à Comissão Europeia. Portanto, nós temos neste momento a possibilidade de quer organizações ligadas ao VET, organizações ligadas ao escolar ou organizações ligadas aos adultos que se podem candidatar para esta ação-chave KA 210. Este KA quer dizer ação-chave. Às vezes as pessoas ficam um bocadinho atrapalhadas com os K, mas o K quer dizer Key Action, não tem mais nada do que isso. O 1 foi aquela que vos disse há pouco, que é de mobilidade. O 2 é as parcerias de cooperação, onde vocês podem encontrar um parceiro e trabalhar em conjunto. Para esta ação não é possível uma candidatura do ensino superior, embora eles possam participar como parceiros. Estes são os Estados-membros e os países do programa que podem ser envolvidos nestes KA 210. Atenção, que os países terceiros no KA 210 não podem estar, portanto, na parceria. Tem aqui a lista, como disse a nossa colega Ruth, nós vamos partilhar a apresentação, portanto é mais fácil vocês verificarem quem são os países parceiros, quem são os países do programa e quem não pode de todo entrar nesta parceria. Aqui é a parte mais importante, que é as prioridades. O programa tem 4 prioridades essenciais, que depois se subdividem com diferentes itens, e a Comissão Europeia está em força a tentar que estas 4 prioridades entrem nos projetos e, essencialmente, a inclusão. Eu puxo um bocadinho a brasa à minha sardinha, porque estou muito ligada à inclusão, mas todos os projetos, em princípio, deveriam ter este olhar inclusivo, em princípio, não de certeza, este olhar inclusivo e para a diversidade, porque as organizações não são um corpo homogéneo. Portanto, há imensas diferenças culturais dentro de cada organização que devem ser respeitadas. Portanto, as prioridades horizontais são a inclusão e diversidade, a transformação digital, ambiente e combate às alterações climáticas, participação na vida democrática, valores comuns e participação cívica.
na elaboração do vosso projeto, vocês têm que ter em conta estas prioridades. Depois, e voltando ao foco da questão da inclusão e da diversidade, o programa não se centra numa tipologia única de inclusão. Ele abrange várias situações e que vocês, enquanto organização, têm que olhar para a vossa organização, para a vossa comunidade e ver quais são as prioritárias. Podem ser motivos económicos, sociais, culturais, geográficos, de saúde, devido à origem, por motivos relativos à deficiência ou dificuldades educativas. Se vocês pegarem no artigo 21 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, encontram lá os diferentes itens que têm a ver com as questões da inclusão e da diversidade. Portanto, isso é um fator de melhoria no projeto, se tiverem sempre isto em consideração. Depois, o projeto tem imensos objetivos específicos, é muito importante que vocês vão ao guia do programa e leiam. Tem como objetivo geral principal apoiar a aprendizagem ao longo da vida, o desenvolvimento educativo, profissional e pessoal dos indivíduos. Isto é muito importante porque não é um programa centrado numa determinada idade, ele tem possibilidades de atender pessoas desde o pré-escolar, desde os bebês até ao fim de vida. E isto também é importante porque às vezes a parte do envelhecimento ou das pessoas séniores também não é muito considerado. Contribuir também para um crescimento sustentável, emprego de qualidade e coesão social. O vosso projeto nunca pode ser centrado só no vosso umbigo, tem que se alargar à vossa comunidade, impulsionar a inovação e reforçar a entidade europeia e a cidadania ativa. E este é outro fator muito importante, a cidadania ativa. É importante que as pessoas participem e se sintam no dever de participar nas questões da sua comunidade. E o projeto também precisa de ver isso. Quando vocês elaborarem a narrativa do projeto, é importante que isto seja bem expresso. Depois, ao nível dos objetivos específicos, é promover a mobilidade individual e de grupo para fins de aprendizagem, e aqui também é importante reforçar que é aprendizagem formal, não formal e informal, portanto, em diferentes situações nós podemos aprender e qualquer grupo de pessoas para elaborar um projeto que pertence a uma organização pode propor atividades ligadas a estas diferentes formas de aprendizagem. A outra, que é muito importante e muito querida para nós, é promover a cooperação, a qualidade, a inclusão e equidade, a excelência, tantas coisas, mas são todas importantes e numa narrativa consegue-se perceber se as pessoas que estão a propor o projeto conseguem ter em conta todas estes itens. Portanto, a excelência, a criatividade e a inovação ao nível das organizações. E aqui queria frisar uma parte muito importante que é ao nível das organizações. Os projetos não podem ser de um grupinho pequenininho que vai fazer o projeto, as outras pessoas da organização nem sabem o que é que está a acontecer. Agora, vou passar a palavra à minha colega Eugénia, que vai também partilhar partes importantes do programa convosco. Até já. Muito bom dia a quem está a seguir-nos. Muito obrigada, Paula. Vou então, cabe-me a mim falar-vos sobre as especificidades desta tipologia de parcerias já são chave 2, as parcerias de pequena dimensão ou, de uma forma mais simples de as referir, KA210. E o que é que nós podemos então esperar deste tipo de projetos? Para já, ficar com a ideia de que esta tipologia de parcerias é transversal a 3 setores educativos. Já foi referido e está aqui mencionado, e, portanto, funciona da mesma forma para os 3 setores. E o que é que se espera com esta tipologia de parcerias? Ora bem, se o vosso objetivo é capacitados, porque são organizações menos experientes neste tipo de projeto, ou não têm experiência alguma, ou, e, portanto, pretendem reduzir as barreiras de acesso a este tipo de projeto, que é sempre visto com alguma burocracia associada, com alguma dificuldade, então
pensem efetivamente começar por aqui, que uma vez que estas entidades, que à partida têm menos capacidade organizacional, poderão efetivamente preparar-se e entrar de uma forma mais facilitada no programa. Depois, também pretende apoiar a inclusão de uma forma bem evidente, uma vez que espera-se que os grupos-alvos dos vossos projetos sejam pessoas com menos oportunidades. Portanto, a inclusão, como disse a minha colega, deve estar sempre presente, e é um facto. E ainda apoiar a cidadania europeia ativa e trazer a dimensão europeia para o nível local. Portanto, significa isto que as entidades, enfim, de menor dimensão, com pouca experiência nesta tipologia. Paulo, peço que não passes ainda, que ainda tenho alguma informação para passar neste slide. Obrigada. E, portanto, se efetivamente a vossa instituição está muito virada para si, vê com alguma dificuldade trazer entidades ou trabalhar com entidades na Europa por achar que é uma coisa que é só para quem tem uma estrutura maior, não é assim. Portanto, através desta tipologia de projetos, como eu já referi, tem uma entrada muito facilitada. Mas e ainda antes de passar para o próximo slide, eu gostaria também de vos dar aqui algumas ideias para este tipo de parceria. Porque se a vossa ideia também é aumentar a qualidade do vosso trabalho, das vossas atividades, das vossas práticas do dia-a-dia, este tipo de projeto também pode responder. Se a vossa ideia é reforçar as capacidades das vossas instituições para trabalharem a nível transnacional, isto sim, porque trabalhar com entidades de outros países, outras formas de trabalhar diferentes, com outras culturas, pode não ser tão evidente assim. Portanto, é uma forma de se capacitarem neste ambiente transnacional, e ainda também de poderem trabalhar de uma forma intrasetorial, portanto, trabalhar entre setores educativos e não só focarem-se no vosso. Se pretendem dar resposta a necessidades comuns com outras entidades de outros países, assim como dar resposta a estas prioridades que a minha colega referiu, são as prioridades horizontais, então, se realmente têm os mesmos interesses comuns, não é? Se respondem às prioridades da Comissão Europeia, por que não entrar nas nossas parcerias? E, muito importante, se pretendem trazer uma transformação, uma mudança, querem fazer algo diferente na vossa instituição porque, enfim, sentem que conseguem dar mais, mas não sabem como. Então, as parcerias de pequena dimensão podem levar a melhorias e a novas abordagens. Agora sim, Paula, podes passar, por favor, o próximo slide. Então, passa tudo o que eu referi. Se efetivamente sentem que é isso que pretendem, então no dia 1 de outubro de 2024, têm a possibilidade de apresentar a candidatura. Atenção que os formulários já estão abertos, têm que aceder através de uma plataforma que iremos falar aqui, e a 1 de outubro, não esquecer as horas, portanto, às 12 horas de Bruxelas, mas significa que serão às 11 horas no continente, região autónoma da Madeira, e às 10 horas da região autónoma dos Açores, devem, então, têm esse limite para apresentar a candidatura. E também gostaríamos de reforçar, se a vossa ideia é começar um projeto entre 1 de janeiro e 31 de agosto, isso depois vai ficar firmado, decidido na candidatura, e por isso, se um projeto pode começar a partir de 1 de janeiro, devem esperar a notificação da parte da Agência Nacional até ao final do mês de dezembro, pelo menos, se não for antes. Portanto, fiquem com estas informações que vão ser pertinentes para quem está a apresentar a candidatura. Em termos de elegibilidade, também é importante, para além daquilo que iremos falar mais à frente, não esquecer isto. Portanto, tal e qual como a minha colega referiu, as prioridades horizontais, mas não só, porque se porventura entenderem que o vosso projeto não se enquadra nas prioridades horizontais ou não tem que se enquadrar nas prioridades horizontais, será difícil, mas pronto, se isso acontecer, podem sempre inspirar para a vossa ideia de projeto nas prioridades específicas. E as prioridades específicas, Paula, podes passar, por favor? As prioridades específicas, elas diferem em função do setor educativo onde se encontram ou aonde querem produzir efeitos.
E, portanto, muito bem, consultar ali o guia do programa, estão lá todas referidas para cada setor educativo e poderá ser uma fonte de inspiração para a vossa ideia de projeto, igualmente como as prioridades horizontais. Posto isto, há uma questão que se podem colocar, desde logo, que é, então, qual é o setor onde eu quero intervir? Poderá ser o setor em que fazem parte, onde são ativos, ou, tendo em conta que as instituições que podem participar na ação-chave 2 não têm que forçosamente estar ativas no setor educativo onde pretendem atuar, até podem não estar inseridas em qualquer tipo de setor educativo, portanto, ser uma entidade da sociedade civil que não tem a ver com a educação, mas que quer produzir efeitos na educação, não é? Portanto, então aí, qual o setor? Então, há uma forma simples que vai determinar o setor onde se vai candidatar. Então, pensem nesta equação, em que, de um lado, tem o público-alvo que querem abranger, poderá ser o vosso diretamente ou não. Poderão estar a contribuir, como eu disse, para outro setor e, portanto, o público-alvo poderá ser diferente, mas é por aqui que vão selecionar o setor, portanto, público-alvo, e também as prioridades, não é? Em função daquilo que eu acabei de referir, as prioridades específicas vão, somando as duas, o que é que dá? Obviamente, o setor que pretendem, onde pretendem que os impactos se façam sentir. Muito bem, nesta altura, sabendo já toda a informação que se passou, para que é que servem estas parcerias, quando é que podem apresentar uma candidatura, qual é o setor que faço parte, então o que é que falta saber? Que os projetos são simples, não é? É sempre o denominador comum desta tipologia, pode ser de 30 mil euros ou 60 mil euros. Portanto, são duas hipóteses, não há nada não há nada antes, não há nada depois. São duas hipóteses que têm e a duração poderá ser, como eu referi, o projeto é simples, desde os 6 meses até 24 meses. Portanto, imaginem que, efetivamente, se a vossa experiência for nenhuma ou muito pouca, que querem ter uma primeira experiência, os 6 meses aqui poderá ser algo interessante, não é? Mas também poderá ser algo mais longo. Em termos do número de organizações, mais uma vez, uma simplicidade aqui associada, poderão ser só, no mínimo, 2 organizações de 2 países diferentes. Portanto, se Portugal já está, falta só mais um país, uma instituição que faça sentido para vós, para o projeto, para atingir os objetivos. E não esquecer uma coisa que muitas vezes nos questionam, que é o seguinte: uma vez que estes projetos têm sempre um coordenador, não é? Coordenador, e no âmbito dos parceiros, é aquele que apresenta a candidatura, será este que vai receber a verba por inteiro da Agência Nacional. E que depois, entre os parceiros, entre todos, atenção que o projeto não é do coordenador, por causa disto, ou por causa de ter eventualmente da iniciativa para apresentar a candidatura, da ideia, o projeto é da parceria, é de todos. Portanto, depois articulam-se entre vós, portanto, o coordenador está com a verba, articulam-se entre vós e fazem a distribuição da verba. Limites de participação. Ora bem, isto também é importante porque, enfim, se não cumprirem, algo se pode passar menos simpático. Então, em termos de limites, têm por prazo de candidatura, atenção que, tal como esta ação-chave, e em particular a 210, CAPA 210, temos 2 rondas, portanto, há um máximo de 10 participações como parceiro e eu coordenador. Isto significa que têm a possibilidade de apresentar 9 projetos de parceria enquanto parceiros e 1 enquanto coordenador, em que devem contabilizar para isto todos os setores: escolar, o ensino e formação profissional, a educação de adultos, mas também o outro domínio do programa, que a nossa agência não gera, que é a juventude. Mas para este cálculo, têm que realmente contabilizar se de facto têm participações em vários setores educativos e domínios. E só realçar que, no máximo, o número de candidaturas com coordenador será apenas uma. Ok? Portanto, têm que escolher qual é o setor onde querem ser coordenadores e depois poderão ser parceiros nos outros. E com isto termino. Vou passar agora a palavra à minha colega Patrícia Rodrigues para falar-vos dos critérios e regras de avaliação. Muito obrigada. Obrigada, Eugénia. Bom dia a todos e a todas. Portanto, eu venho aqui falar um pouco sobre o processo de avaliação.
Para a avaliação das candidaturas, a Agência Nacional trabalha com avaliadores externos, que são pessoas de diferentes áreas profissionais e com diferentes percursos profissionais. A Agência Nacional dá formação a estes avaliadores sobre o programa Erasmus+, de um modo geral, e sobre as regras do processo de avaliação e sobre as ações em específico. Esta formação está baseada nos documentos oficiais do programa, documentos aos quais os candidatos também têm acesso. Aliás, todos os documentos que eu vou referir agora estão disponíveis no site da Agência Nacional ou no site da Comissão Europeia. Esta formação está baseada nos documentos oficiais do programa, documentos aos quais os candidatos têm acesso no site da agência, pelo que vamos partilhar agora informações que se baseiam na formação dos avaliadores. Temos aqui... Não, Ana Paula, volta para trás, por favor. Obrigada. Obrigada. Portanto, a avaliação das candidaturas segue naturalmente as regras definidas nos documentos oficiais do programa. Destacamos aqui 3, o guia do programa Erasmus+, o formulário de candidatura e o Erasmus Guide for Experts on Quality Assessment. O guia do programa que apresenta os objetivos gerais e as prioridades do programa na secção A do guia. Para além disso, há objetivos setoriais que se encontram na parte B do guia, nas informações específicas por ação e setor, ou seja, as informações que dizem respeito à ação-chave 2 para cada setor estão nesta secção B. É também aqui que encontram os critérios de avaliação qualitativa. Cada critério é composto por vários elementos, à luz das quais serão avaliadas as candidaturas. Na parte C do guia estão explicados os passos que a candidatura percorre após a submissão da mesma. Depois temos o formulário de candidatura, que contém partes explicativas para enquadrar as perguntas e explicitar que tipo de informação é esperada na resposta às perguntas. Este formulário é também partilhado na formação dos avaliadores, de forma a que os mesmos tenham em atenção e respeitem estes enquadramentos. Por último, o Guide for Experts é um documento que define as regras do processo de avaliação, descreve também como é que as agências nacionais devem trabalhar com os peritos externos e inclui também o código de conduta que os avaliadores devem respeitar. Neste documento encontra-se também os critérios e os elementos de análise, tal como estão referidos no guia do programa. Este documento, para além dos critérios, tem uma explicação concreta de como deve ser interpretado cada um dos elementos de análise, ou seja, como os avaliadores devem olhar sobre a informação fornecida na candidatura. E na última parte deste documento estão listados todos os documentos políticos relevantes para o programa. Olhando aqui para o índice do Guide for Experts, obrigada, é possível localizar com facilidade a informação que procuramos. Os primeiros capítulos definem o processo de avaliação e da contratação dos avaliadores, enquanto no capítulo 5º já entramos na interpretação dos elementos de análise. Para a ação-chave KA210, na página 53 deste documento podem encontrar a interpretação dos critérios e elementos de análise. O capítulo 6, como eu já tinha referido, apresenta os documentos políticos e, se repararem, tem os documentos políticos por setor. Ou seja, se quisessem apresentar uma candidatura à ação KA210 no setor de educação de adultos, tinham que ir à página 69. O escolar, página 63. Portanto, este documento é muito importante que façam uma leitura do mesmo. Depois, para além destes documentos que são todos muito relevantes e aplicam-se a todas as ações do programa, há documentos específicos para a ação-chave 2, que é o manual para as lump sum. Este guia oferece orientações em como interpretar e seguir as regras para esta ação, tal como descritas no guia do programa Erasmus+. Disponibiliza informação relativa ao ciclo de vida do projeto, desde a preparação e apresentação da candidatura. Ana Paula, se puderes voltar ao slide anterior, que eu ainda estou a falar sobre o Handbook on the Lump Sums, obrigada. Como eu estava a dizer, este manual disponibiliza informação relativa ao ciclo de vida do projeto, desde a preparação e apresentação da candidatura até à gestão do projeto, relatórios e controlos. É também aplicável apenas a ações da ação-chave 2, ou seja, KA210 e KA220. Neste caso, estamos-nos aqui a centrar na ação KA210.
E é muito importante referir que, em caso de existir incoerências entre a informação deste manual e o guia do programa, prevalece sempre a informação que está no guia do programa Erasmus+. Agora sim, podemos passar para o slide seguinte. Iremos falar dos critérios de qualidade e a pontuação máxima de cada. Portanto, temos 4 critérios, sendo que o peso de cada um varia. A relevância e a qualidade do desempenho e implementação do projeto têm uma pontuação máxima de 30 pontos cada. A qualidade da parceria e dos mecanismos de cooperação, 20 pontos, e o impacto também 20 pontos. A fim de serem consideradas para financiamento, as candidaturas devem obter no mínimo 60 pontos e pelo menos metade da pontuação máxima em cada um dos critérios. Relativamente à avaliação das candidaturas da qualidade e os avaliadores, Ana Paula, se puderes passar o slide, obrigada. As orientações sobre o processo de avaliação definem exatamente se uma candidatura deve ser avaliada por 1 ou 2 peritos. Ou seja, todos os projetos que tenham um valor superior a 60.000 euros têm obrigatoriamente a avaliação de 2 peritos. Nesta ação, KA210, a bolsa máxima é 60.000 euros, ou seja, só há lump sum de 30.000 euros ou de 60.000 euros, portanto, só envolve um avaliador. Depois, com base nas pontuações globais, é preparada uma ranking list das candidaturas e o financiamento disponível é atribuído seguindo esta lista. Eu vou passar agora a palavra ao meu colega Pedro Martins, que vai falar aqui sobre o processo de elegibilidade. Bom dia. Então, os critérios de elegibilidade, ou o processo de elegibilidade, consiste na avaliação de uma série de documentos que valida a instituição e a inscrição da instituição nas plataformas e a elegibilidade, como dizemos, das próprias a se candidatarem ao programa Erasmus. Agora, nas instituições públicas, os documentos que têm de ser enviados com o formulário de candidatura deve ser submetida a ficha de identificação legal e os comprovativos que mostram que a pessoa que assina a ficha de identificação legal tem poderes para vincular a instituição. A ficha de identificação financeira. Esta ficha pode ser assinada por uma entidade bancária que valida os dados, ou então, se não for assinada pela entidade bancária, tem de ser assinada pelo representante legal e ser enviado um comprovativo de IBAN retirado da instituição bancária. Depois será também necessário os comprovativos de certidões não dívida às finanças e à segurança social. Nós, para estes 2 documentos, damos preferência sempre a que nos deem autorização de consulta, porque em qualquer momento nós podemos consultar as mesmas e não nos escusamos de estar a enviar e-mails e a pedir as certidões dadas. Claro que não é obrigatório dar-nos a permissão para nós acedermos às vossas certidões, mas é por uma questão de celeridade, até durante a própria execução do projeto, nós fazermos os pagamentos mais rapidamente, exatamente porque quebramos a parte de ter de pedir as certidões. Relativamente às instituições privadas, também é necessário a ficha de identificação legal e os documentos que provam quem é a pessoa que pode assinar. São 2 fichas diferentes, por isso, quando tiverem acesso ao documento, cuidado com o documento que selecionam. Os documentos também que comprovam quem tem poderes para tal. Também varia entre a instituição privada e pública, por isso tenham atenção e enviem o documento correto. A ficha de identificação financeira é a mesma coisa, igual à privada. Portanto, referi que ambos os documentos devem ser datados com data posterior a 1 de 2023. Também serão necessários registros criminais, quer dizer, serão necessárias as certidões de não dívida às finanças e à segurança social, mas no caso das instituições privadas, é necessário os registros criminais dos representantes legais que vão assinar o contrato. Não é preciso de todos, ou seja, de 1 ou 2, normalmente é as maneiras de obrigar das instituições privadas, pode ser 1 ou 2 pessoas, por isso dos que vão assinar, e da instituição em si. É necessário pelo menos 3 registros criminais, a não ser que, como não sabem quem vai assinar, tenham de dar de todos os representantes. É necessário também a declaração,
a ficha de registro do beneficiário efetivo, que é a declaração, ou a declaração de consulta, que todos os projetos que se candidatem, ou todas as instituições que se candidatem em fundos europeus, têm de apresentar este documento. Por isso é muito importante este documento. E no caso das instituições serem cooperativas, será necessário a certidão da CAISES, que é uma certidão que é pedida anualmente. Pedimos que tenham atenção a esta certidão, porque ela demora muito tempo a ser emitida. Por isso, quando se forem candidatar, se sabem que se vão candidatar, tratem de pedir esta certidão, que ela pode demorar até 2 meses a ser emitida, e às vezes já os contratos são assinados muito fora de prazo, que é quando conseguem submeter a própria certidão. Por isso esta aqui, ao contrário de não endividar as finanças e da Segurança Social, a certidão CAISES é algo que demora mesmo muito tempo. Pois, relativamente às candidaturas não elegíveis, isto acontece quando a candidatura é submetida fora de prazo estipulado, quando o formulário não está preenchido numa das línguas oficiais da União Europeia, quando a candidatura é submetida a uma agência nacional incorreta, ou seja, se uma agência portuguesa, se uma instituição portuguesa submeter à agência espanhola, a candidatura é não elegível. A candidatura não respeita os requisitos mínimos das organizações participantes, conforme especificado no guia. As candidaturas não obedecerem às regras sobre o número máximo de participantes, também como estipulado no guia. Quando não têm toda a informação suficiente para ser submetida à avaliação de qualidade, que foi o processo que a minha colega Patrícia falou anteriormente. As instituições candidatas pertencem à lista EDES, que é a lista negra da agência. A lista EDES é um género de lista negra, mas da Comissão. Ou seja, quando já as instituições têm um registro de má aplicação de fundos com a União Europeia ou com a agência, é quando vem para estas listas. E quando a declaração de honra não está assinada pelo representante legal. Por isso, nestas situações, a candidatura não será elegível. Temos ainda os critérios de exclusão, que é um passo imediatamente a seguir à elegibilidade, que mesmo que as candidaturas sejam, ou que as instituições sejam elegíveis, elas podem ser excluídas após o processo de elegibilidade. Isso é logo no momento a seguir, que é quando não apresentam os documentos solicitados da instituição dos representantes legais, a instituição ou os representantes legais terem sido condenados judicialmente e o processo tenha transitado e julgado, os documentos apresentados ou a instituição ou a intenção da assinatura do contrato ser por entidades diferentes. Isto é algo que acontece pelo menos uma vez por ano. A instituição que se candidata até pode ter um projeto elegível, muito bom, mas depois a entidade que vai assinar o contrato ser outra. Às vezes acontece com instituições maiores que têm escolas pequenas, instituições privadas que tenham outras escolas, por isso tenham atenção com a instituição que submeter a candidatura, tem de ser a instituição que vai assinar o contrato. A não apresentação de documentos para a avaliação do capacidade financeira operacional, para este tipo de projetos não se aplica, porque isto só é verificado para projetos acima dos 60 mil euros, por isso este ponto não precisam se preocupar. E há uma série de outros pontos previstos na página 473 do guia, mas são muito específicos, por isso é melhor mesmo darem uma vista de olhos para ver se a vossa instituição está lá enquadrada ou não, mas não são assim tão comuns a acontecer, mas é importante sempre darem uma vista de olhos nesta página. Pronto, com isto vou passar para a minha colega Ana Paula, para dar seguimento à apresentação. Bem, vou voltar então a estar convosco. Vamos só dar uma nota final com algumas referências importantes para a vossa candidatura. Quem está de novo ou quem já tem alguma experiência, é sempre bom ter em conta esta documentação que nós vamos referir e toda aquela que os meus colegas já referiram, e também fazer nota que nós vamos ter sessões com momentos mais específicos para ajudar a construção da candidatura antes do prazo, claro, terminar. Não se esqueçam que é 1 de outubro. Portanto, aqui são documentos fundamentais, tal como os meus colegas já disseram, toda esta documentação está disponível, quer na página da Comissão Europeia, quer na página da Agência Nacional, quer no Padlet. Portanto, esta informação está toda lá no Padlet, e vocês podem retirar os documentos e consultar.
Aqui é um documento que é publicado pela Comissão Europeia logo no início do ano, a dizer os diferentes prazos das candidaturas e quais são as ações que estão abertas. Eu aqui queria referir uma coisa importante, que é, se vocês forem consultar aqui a página, é nesta página que têm que entrar e têm que ir às oportunidades e escolher o formulário que vos convém, é natural que estejam outros formulários a aparecer, mas para a nossa agência, agora nesta candidatura, não estão abertos, por exemplo, a KA 220, embora estejam abertas noutras agências. Portanto, atenção a isso. De qualquer modo, o próprio formulário não vos deixa avançar se vocês estiverem a candidatar-se a outra ação que não sejam estas. Depois tem aqui outra parte importante, para além de consultarem o guia nas partes que vos interessam, quer ao nível das prioridades horizontais, quer das prioridades específicas. Tem um glossário de termos que vos ajuda também a perceber o que é que eles estão a dizer quando referem a algum termo não tão comum ao que nós temos no dia a dia. E pronto, esta plataforma que também tem muitas informações e ela própria tem recursos. Portanto, vocês podem clicar aqui e encontrar alguns dos recursos úteis para as candidaturas. Tudo isto tem links, portanto, quando nós partilharmos esta apresentação, vocês podem consultar. Outra coisa que é importante são as plataformas de apoio. Muitas vezes não sabemos muito bem, nós queremos muito fazer um projeto, temos um parceiro já maravilhoso que quer trabalhar connosco, mas estamos assim um bocadinho perdidos com a organização. Tem aqui algumas possibilidades, quer ao nível, este é mais para outras ações-chave, mas de qualquer modo fica já de referência para ajudar nas oportunidades de estágio e organizações de acolhimento. Este é uma plataforma dedicada às formações mais para adultos, mas dá para outras, encontrarmos parceiros, por exemplo, encontrarmos alguém que já tem um trabalho interessante e que podemos querer trabalhar com eles. Aqui, esta é outra plataforma que permite encontrar quem está a oferecer estágios, também é muito importante. A plataforma de resultados é uma plataforma que nós aconselhamos a que vocês vejam. Antes de terem uma ideia de candidatura, vão à plataforma e coloquem lá a vossa ideia, para ver se já houve muitos projetos a desenvolver aquela ideia, ou se realmente a vossa ideia é uma coisa que ainda não apareceu. Isso é importante, que é para não nos repetirmos a fazer exatamente a mesma coisa que outros já fizeram e a tentar adequar e inovar de alguma forma. Depois, a plataforma do Europass, onde vocês justificam e pedem a justificação da vossa deslocação, o que é facilitador para quem está a construir uma carreira. Isto é um comprovativo de que realmente foi fazer alguma coisa dentro da Europa. Este também é uma outra plataforma para facilitar a circulação de trabalhadores, e quem quiser, quem tem o VET, isto pode ser útil, e todos os outros também. Esta aqui chama a atenção porque as pessoas que estão ligadas ao setor escolar, muitas conhecem o eTwinning. O eTwinning continua a existir, embora, peço desculpa estar aqui a dizer um sorriso sarcástico, porque a plataforma que existia de formação e o eTwinning foram concentrados nesta plataforma única que se chama European School Education Platform. E este sorriso tem a ver que a plataforma tem tido dificuldades em organizar-se, e muitas pessoas que colocaram toda a sua documentação de um projeto na plataforma do eTwinning ficaram com as coisas um bocadinho meio perdidas. Segundo a informação que temos, elas não estão perdidas, estão a levar tempo a fazer o upload de toda a documentação nesta plataforma. De qualquer modo, esta plataforma, quer ao nível da formação, quer ao nível da partilha de colaboração e de conhecimento de escolas, é muito útil. Tentem entrar e explorem, porque de facto ela pode ajudar a encontrar uma ideia um bocadinho diferente, uma parceria também útil. Explorem. Todos estes documentos que nós falámos, todas estas informações, vocês têm que tentar abrir a candidatura, ver o que é que a candidatura vos pede, explorar as plataformas. Vocês podem apagar aquilo que escreveram e voltar a escrever. O que é importante é que no final submetam a candidatura certa. Às vezes fazemos experiências, ela vai abrindo candidaturas e vai dando um número, e no fim, quando submetemos a errada. Portanto, tenham atenção a isso, mas explorem à vontade as plataformas e os documentos. E pronto, isto é importante também no sentido em que vamos, nestas duas datas,
facilitar a vossa candidatura, ou seja, esclarecer coisas que vocês já têm, portanto, já abriram a candidatura, já começaram a escrever na candidatura, já têm o parceiro, têm tudo mais ou menos organizado, mas têm dúvidas. Então, estes 2 dias podem aproveitar para tirar essas dúvidas. Nós pedimos que continuem a escrever no Padlet, a colocar as questões no Padlet, nós vamos tentando responder, mesmo que não se responda já a tudo, nós vamos responder hoje e, portanto, vocês podem sempre consultar para tirar dúvidas. E agora, a parte final, apresentar todas as estrelas desta companhia, que, ao nível do VET e de formação profissional, estamos todos aqui, estamos todos escondidos atrás desta bela fotografia, mas estamos todos cá. Portanto, a Ana Cunha, a Sofia Ferreira e a Telma Duarte pertencem ao setor profissional, com a sua coordenadora, a Isabel Gradil. O ensino escolar sou eu, Ana Paula, a Célia, a Liana Vieira, o Luís Pereira, Manuel Fernandes e a Manuela Silveira. Eu acho que os colegas deviam todos agora mostrar a vossa cara, para que o público possa conhecer. Já temos a Ana Cunha, faz favor, abram a câmara para que as pessoas vos vejam. E temos a nossa coordenadora, portanto, ao nível do setor escolar, a Ruth Agostinho. Depois temos a educação de adultos, que tem a Eugénia Inácio, que vocês já estiveram a ouvir, a Sandra Caneira também está aqui, e a coordenadora, a Isabel Gradil. Portanto, colegas, faz favor, mostrem-se, todos os da comunicação também, que têm estado a dar um apoio incansável ao nosso trabalho, o Francisco Caneira, que é da informática, o Pedro Silva, que é da comunicação, a Sandra, que está ali escondida, que não aparece. Aparece, Sandra, se faz favor. A Sandra Caneira já está, mas faltam os outros, apareçam. E temos pronto, esta é a nossa equipa, estamos sempre disponíveis. Tem aqui os e-mails que também são importantes, portanto, cada um dos setores tem um e-mail específico para que os vossos e-mails não andem perdidos no meio do e-mail da agência e ser mais fácil darmos resposta. E agora também uma parte importante, que são os QR Codes, para vocês fazerem a avaliação da sessão e também para recolherem o certificado de participação. Nós vamos colocar esta apresentação no Padlet, portanto, se vocês agora não conseguirem tirar os códigos, ela vai estar no Padlet e vocês podem consultar. E terminamos por hoje, mas vamos continuar aqui, disponíveis para vocês. E até setembro. Muito obrigada. Nós vamos deixar aqui um bocadinho. Isto vai ficar aqui um bocadinho para vocês tentarem fazer a vossa... responderem aqui estes 2 questionários e enquanto isso... enquanto respondem aos questionários, bom dia uma vez mais a todas e a todos. Enquanto respondem aos questionários, cabe-me a mim, Isabel Gradil, fazer o encerramento desta sessão de divulgação para a tipologia de candidaturas, parcerias de pequena dimensão, as CAD 210, nos 3 setores, nos adultos, no escolar e no VET. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos colegas das equipas técnicas e transversais da AN que colaboraram de uma forma extraordinária na realização desta apresentação. Estão mais uma vez de parabéns, pois fizeram um excelente trabalho todos. Muito obrigada. Já estão também todos a vê-los. Somos todos muito disponíveis e colaborativos, como vocês nos conhecem desde há muitos anos. De seguida, e então, para encerrar a sessão, deixando ainda mais um pouco aqui os QR Codes para vocês preencherem, e tal como disse a Ana Paula, também tudo isto irá para o Padlet, portanto, o que não conseguirem fazer agora poderão fazer de seguida. Queria expressar o nosso agradecimento aos futuros beneficiários. Queria expressar que somos gratos por terem estado aqui e nos darem atenção, pois acredito que assim, neste formato, todos saímos a ganhar, estamos mais informados e mais inspirados para realizar as candidaturas que vocês ou já pensaram, ou agora, com estas indicações das colegas, vão pensar, e tenham sempre
em atenção que podem continuar a falar connosco, enviando-nos e-mail para aqueles e-mails do último slide, ou diretamente para os colegas que vocês já conhecem, como vocês entenderem, para esclarecer dúvidas sobre as vossas candidaturas. Do nosso lado, efetivamente, cabe-nos encerrar esta sessão, desejando-vos um excelente dia de trabalho, uma boa semana, mas sobretudo, eu sei, e sabemos todos, este é um período de férias, desejamos boas férias e em setembro encontramos-nos para continuar a trabalhar aqui na elaboração destas candidaturas e dar-vos o melhor apoio que se formos capazes. Muito obrigada e continuação de um bom dia.